e hoje eu vou conversar com o querido pastor Antônio Eduardo, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, e é uma alegria para mim, particularmente, recebê-lo e ter essa oportunidade de conversar com o senhor. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Eu que agradeço, Denis, um prazer enorme poder estar aqui nesse programa, que não tem nada de básico. Tem de sexta, mas não tem de básico. Mas nós vamos conversar dentro desse bate-papo informal e também de muita amizade aqui. O prazer é meu. Muito obrigado por me convidar. Bacana, obrigado. Quero agradecer também aqui o James, o Suco do Jaimão, que nos ajuda aqui também, né? Que está com a gente aqui, nosso parceiro. Obrigado, James. Está aqui o copo de fruta, só fruta de primeira qualidade, um suco de goiaba que daqui a pouco a gente vai tomar aqui um pouquinho. E muito obrigado, viu, querido, pela parceria, pela gentileza. Tá aqui, ó. E saúde é o que interessa, né? Para nós. Alimentação boa, o corpo agradece, né? Pastor Antônio Eduardo, obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu queria começar. Não tem muito roteiro, mas a gente vai fazendo pergunta e depois a gente faz uma grande edição aí. Vai ficar muito bacana. O senhor recebeu recentemente o título de cidadão limeirense, né? O senhor, logo então, o senhor não é de Limeira, mas recebeu o título. Aliás, parabéns, senhor, né? Muito obrigado. Contribui muito, né, com a nossa cidade, através do seu ministério, através da marcenaria Telos, que o senhor pode falar depois também. E contribui com o trabalho do senhor, né, com a sua forma de pregar o evangelho, por pregar o evangelho, né, entre outras formas de contribuição que o senhor dá a essa cidade. Então, muito obrigado e parabéns, título mais que merecido. Muito obrigado. E o senhor é de onde, então? Já que o senhor não nasceu em Limeira, o senhor nasceu onde? Nasci no sul das Minas Gerais, no menor colégio eleitoral do estado. Ah, Nome indígena, Ibitura de Minas, que significa entre montes. E em Minas Gerais o que tem mais é montes, serras e montanhas, né? Eu nasci numa cidadezinha que a contagem populacional, a última que teve, se eu não estiver enganado, entre a área urbana e rural, 5 mil habitantes. olha só. Lugar pequeno, bonito, agradável. Tanto é verdade que muita gente aqui de Limeira tem casas de veraneio, tem chácaras, sítios no local, porque é um local bonito, agradável, bom de estar. Nasci ali. A casa que eu nasci, dando detalhes, levei minhas filhas lá há alguns anos, bem no sopé de uma serra, no sítio dos meus avós. A casa que eu nasci, a sala da minha casa é maior do que a casa que eu nasci. Olha só. Uma casa pequena, muito simples, de lavrador, de camponês mesmo. Mas a sua infância e adolescência foram lá, foi lá ou foi aqui já? O meu pai mudou-se para Limeira na década de 60. Eu nasci em 63, ele veio para cá, se eu não estiver equivocado, em 65, eu tinha 2 anos. Mas eu nasci em Minas Gerais e o meu pai, eu novo, neném de colo, ele migrou com a família para o Paraná, Santa Amélia, Olha só, que legal. porque o meu avô Eduardo havia se mudado para lá, porque as expectativas eram de terra boa para plantio e eles foram lavrar aquele solo, derrubar matas e fazer plantios. E onde o meu avô ia, o avô Eduardo, que eu levo o nome, ele levava todos os filhos, mesmo os casados, né? E sem dizer dos solteiros. Mas o meu pai mudou-se para esse lugar e depois de um ano ficou lá, instigado pela minha mãe. Limeira era uma cidade famosa nessa região do Paraná por oferecer emprego e muitas indústrias. O meu pai mudou para cá em 65 ou 66, eu era bem novinho. Eu me lembro de 4 anos, quando eu tinha 4 anos, nós fomos morar numa chácara. Na verdade era uma colônia de casas, o nome Chácara São José, hoje é um bairro ali, onde fica o Anavec. Eu fui criado ali na minha infância nessa colônia de casas. Lembro dos pés de manga, dos poços, um água potável, outro água salobra, eu lembro de tudo isso. Olha que legal. E a partir daí, em 69, meu pai comprou uma casinha no bairro da Teixeira Marques. E nós mudamos em agosto de 69 para essa casinha. Uma casinha de 4 cômodos, de uma água só.
Olha lá. Minha infância, Chácara São José, nessa colônia. Depois, em 69, mudamos para essa casinha. Ali fui criado, na rua Joaquim Aguiar de Barros. E vivi ali praticamente uma parte da minha infância, toda a minha adolescência. E nessa casinha, Que legal. ali na Teixeira Marques. E vida escolar? Você estudou que escola? Você dava bem com a escola? Gostava? Gostava. Eu comecei minha carreira escolar em 1970. Fui matriculado na Escola Estadual Leveugildo Chagas Santos. E ali estudei até a sexta série do ginásio, né? Naquela época não se usava ir para a escola, a pré-escola, ia direto para a escola. Então eu comecei a minha carreira escolar com 7 anos, já primeiro ano escolar. Bacana. Leovigildo ali no Boa Vista, né? Isso, Chagas Santos ali. Leovigildo Chagas Santos, escola bem tradicional aqui do Limeira, né? Diretor, seu Antônio Fernandes, bravo. É. E faculdade? O senhor chegou a fazer ensino superior ou não? Não, eu fiz o ensino médio quando estudei teologia. Sim. Aí a ETAD, a escola que eu me formei, entende que eu fiz o segundo grau, né? Tá. Bacana. Mas não fiz nenhum curso superior. A ETAD é o curso teológico que te formou como pastor. Eu me formei em teólogo, mas porque não dá o direito de título, só dá o direito o direito de diploma, o direito de ter feito o curso, né? Que eu fiz o curso médio, então me formei em teologia, naturalmente sou um teólogo, mas não recebi o título de pastor em virtude disso. Entendi. E como é que foi esse chamado para o pastorado? Ou acho que antes, como é que foi o processo do senhor de conversão? Como é que o senhor chegou, teve contato com o evangelho? Como é que foi essa história aí? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 9 anos eu já trabalhava. Trabalhava ajudando numa feira livre. Então eu ajudava a vender frutas, verduras, né? E porque tinha afinidades mesmo com o trabalho. Sempre gostei de trabalhar. Aprendeu vendas logo cedo, hein? Logo cedo, vendendo frutas nas feiras e ajudando a carregar, descarregar os caminhões lá de produtos. Depois, logo, Legal. como eu sou de uma família de artesãos, o meu avô era artesão e músico. O meu pai também era artesão, eles trançavam couro. Então faziam arreamentos para montaria, né? Chicotes, peitorios, cabrestos. O meu pai era muito inteligente, muito habilidoso. E o meu avô também, o Eduardo. A família era assim. E eu tenho esse gene da arte, né? Do DNA da arte. E quando eu tinha 13 anos, eu fui trabalhar numa marcenaria. Exatamente para aprender a profissão, porque era assim a cultura. Sim. E aprender a profissão. E eu comecei a trabalhar era uma carpintaria, mas que fazia também alguns móveis. E eu tive minha carteira registrada com 13 anos. E eu trabalhei nessa madeireira Duque de Caxias, ficava na rua Duque de Caxias mesmo. Eu trabalhei até os 15 anos. E com 15, eu fui pedir emprego numa marcenaria tradicional da cidade, a marcenaria Rufino, que era do Sr. Geraldo Rufino. Que ano foi isso? Isso foi em 1978. Olha só. E eu trabalhei ali e eles eram evangélicos. Só que eu olhava para eles, eu achava eles extremamente fanáticos, alienados. Para mim era um povo meio que esquisito. Mas o que me chamava a atenção era a paz que eles tinham. Eles exalavam uma paz. Era interessante isso. E eles começaram a me falar do evangelho. Só que eu achava o povo evangélico ridículo para começar. Eu achava um povo imbecil, manipulável, cabeça muito pequena. E o irmão dele trabalhava também na empresa, o seu Natal, e também me falava do evangelho. E às vezes tocava em assuntos de escatologia, eu ficava um pouco preocupado, me falando que Jesus ia voltar. Eu falei, que história é essa que Jesus vai voltar? Eu ficava um pouco preocupado com isso. E como a minha tradição era a tradição católica, eu também tinha vínculos com a tradição. E eu me preocupava muito com aquilo que os meus pais poderiam falar e pensar de mim,
se eu estivesse dando ouvidos aos evangélicos, né? Mas o que que acontece? Eu tive uma adolescência um pouco conturbada. Eu vivi uma crise existencial. Aquela velha máxima, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Então, em virtude disso, eu tive alguns problemas emocionais. Hoje eu percebo que eu tive uma crise de ansiedade lá atrás. Às vezes eu ficava debaixo de uma árvore e ficava lá 2, 3 horas chorando, tentando entender os porquês da minha vida. E eu era criança praticamente, né? Porque eu fui criado num lar de muito amor, mas um lar que tinha algumas regras que não são saudáveis até hoje, né? Por exemplo, os meus pais permitiam que os meus irmãos mais velhos corrigissem a gente, os mais novos, e eles corrigiam e batendo às vezes. Isso causou traumas terríveis na minha existência e na minha precoce idade. E quando eu fui trabalhar nessa marcenaria, eu estava vivendo uma fase da minha crise existencial, com 15 anos. E quando eu olhava para eles e via eles gozando de uma paz grande que eu não tinha, porque eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, que eu procurava preencher com tanta coisa, inclusive com bebida, né? E prostituição também, mesmo sendo um menino, criança de tudo. E aquela paz, embora eu pensava deles o que eu pensava, que eram alienados, religiosos e fanáticos, aquilo me chamava atenção. E eu percebi que eles também tinham problemas, mas eles lidavam com os problemas, coisas que eu não sabia lidar. Mas aconteceu um negócio bastante interessante. Quando eu era garoto, eu jogava muito bem em bolinha de gude. Eu era muito bom em bolinha de gude. E você vai formando amizades, porque era o brinquedo que a gente tinha na época, né? Pessoas simples, como a nossa família, é bolinha de gude. E eu fiz um amigo jogando bolinha de gude, o Jorginho, um negro. Ele era o meu melhor amigo. E eu jogava bolinha de gude com ele, e eu falava, Jorginho, eu não vou jogar com você. E ele insistia, não, eu quero jogar. Eu falei, você vai perder. Então nós jogávamos triângulo e birocas, né? E ele jogava bolinha de gude comigo, a linguagem dos meninos. Eu rapelava ele, porque eu era muito bom em bolinha de gude. E às vezes eu não pegava todas as bolinhas, porque gostava muito dele, e devolvia uma parte das bolinhas. E às vezes nós conversávamos desses traumas, porque ele também vivia alguns traumas. E nós fizemos um pacto ali de meninos, olha, quando eu fizer 18 anos eu vou embora da minha casa, eu vou viver a minha vida. Por causa desses traumas de apanhar do meu irmão, isso me causou muita revolta. Não é? Eu me lembro uma vez que ele me bateu, porque ele limpava a casa da minha mãe, era uma casa com vermelhão, encerava o piso. Cera parquetina. Parquetina e finalizava com a cardeal, aquela da Cardeal. latinha. E eu jogava futebol com os meninos na rua, entrava para tomar água, ia marcando tudo que ele havia passado de cera. Ele saía chutando, dando socos, né? E eu me lembro uma vez que ele bateu, eu amo muito esse meu irmão, tá? Mas uma vez ele me bateu, ele me deu um chute, e eu quase que passei o portão sem perceber, né? Caí lá na calçada. E eu olhei com bastante ódio para ele. Disse assim, hoje eu sou um menino, mas um dia eu vou ser um homem e eu vou te pegar. Então eu alimentei isso durante muito tempo. Isso me fez muito mal. Emocionalmente me causou muitos traumas. Por isso eu conversei com o Jorginho também tinha esses traumas de família e tudo, porque adolescente tem trauma. Sim. E quando eu fizer 18 anos, eu vou sair da minha casa, eu vou viver minha vida, eu vou tentar minha vida fora da minha família. E ele falou, também vou fazer isso. E por incrível que pareça, quando eu completei 18 anos, dia 18 de janeiro de 1981, eu fiz 18 anos. Eu trabalhava nessa marcenaria. Em março desse mesmo ano, eles já haviam falado de Jesus para mim algumas vezes. Fui à igreja deles, Assembleia de Deus, achei um cúmulo, achei um hospício, achei ridículo. Eu achei aquilo um ambiente muito tóxico. Não é? E essa vez não, em março de 81, fim de março, eu terminei o trabalho, 6 da tarde, troquei de roupa para ir para casa, parei na porta da oficina deles ali, e o casal, o seu Geraldo com a Dona Helena, começaram a falar de Jesus para mim. Foram até às 9. Olha só. E o meu coração ficou cheio de alegria, de paz. Aquele vazio foi tirado pela simplicidade da palavra que eles me falaram naquela noite. E eu fui para casa, cheio dessa paz.
Até fui cantando o hino dos crentes. Quando cheguei em casa, minha mãe estava deitada lá no sofá, que era costume dela, era minha fortinha, né? Cheguei, pedi bênção, ela que era costume da casa, ela me abençoou. E eu fui esquentar a comida, tomei banho, fui esquentar a comida e depois já fui deitar. E nesta noite, Deus falou comigo. Parece que dando continuidade naquilo que eu havia escutado naquela tarde e noite. E naquela madrugada, eu vi nitidamente, Deus me mostrou o que era o largo e o estreito. E eu tive a oportunidade nessa noite de ver 5 ou 6 seres angelicais. E um desses me tratou comigo. Eu me acordei porque era um sonho, mas não era um sonho comum. Foi um espetacular sonho, uma revelação que Deus me deu naquela madrugada. Quando eu me acordei, o meu corpo estava, sabe quando meio que anestesiado por tudo que eu tinha visto? E o meu rosto queimava muito. E a primeira frase que se formou na minha cabeça foi: eu vou ser um crente em Jesus. A primeira. E quando eu fiquei com essa alegria toda, né, aquele vazio foi exorcizado do meu íntimo, do meu coração. Senti vontade de contar para minha mãe, para meu pai, mas madrugada, né, eu não fiz isso. Na manhã seguinte eu fui trabalhar. Eu me lembro até que eu estava fazendo uma carga, eu ia trabalhar fora, e contei para o senhor Geraldo o que havia acontecido. Ele resumiu. Ele disse: filho, Deus tem um grande plano na sua vida. Naquela semana eu fui convidado a ir à igreja, não fui, porque chegou na hora de sair um amigo íntimo lá, um amigo, né, em comum, foi à minha casa e saímos. E depois na quinta seguinte eu fui à igreja. Não me lembro do que o pastor pregou, não me lembro do culto assim, não me lembro, mas eu me lembro que eu fui pronto para entregar minha vida para Jesus. Dia 9 de abril de 1981. Faz 41 anos. 41 anos. Eu me lembro que o pastor fez o chamado apelo, eu não gosto muito da palavra, eu prefiro proposta, mas aquele pastor com sotaque pernambucano: alguém quer entregar a vida para Jesus? E eu tive a maior experiência espiritual da minha existência naquele momento. Eu escutei a voz do Espírito Santo do meu lado esquerdo, e ele falando assim: vem, chegou a hora, eu estou te chamando, chegou a hora. E do meu lado direito, Satã me disputando: você não vai fazer isso comigo, como se fosse uma quebra de aliança com ele. Eu nunca tinha feito aliança consciente com ele, mas ele falava assim. Era uma voz agressiva, era uma voz que induzia muito, mas ele dizia: você não vai fazer isso comigo, vai. E o Espírito Santo falava comigo: chegou a hora, vem, eu estou te chamando. Até que eu cedi àquela voz do pastor Raimundo. Foi difícil, muito delicado para mim naquele momento, mas eu cedi e fiz uma aliança com Deus naquela noite. Minha vida mudou completamente. 15 dias depois que eu havia feito essa aliança com Deus, eu preguei na igreja, num culto. É uma pregação curtinha, baseada em Efésios capítulo 4. 2 meses depois, eu tinha certeza que Deus havia me chamado para o ministério. Era uma convicção muito forte dentro de mim. Eu fui chamado para pregar o evangelho. E com 18 anos, né? Com 19 fui fazer o curso de teologia, mas não para ser pastor, fui para aprender. Eu queria me informar, por isso comecei o curso de teologia. Que trajetória linda, né? E aí o senhor foi chamado para ser pastor, então, já na quadrangular? Ou ainda não? Sim. Na Assembleia? Ó, na Assembleia de Deus eu fiquei 4 anos e meio. E quando eu olho lá, Deus foi tão generoso comigo, porque Ele me colocou aos pés de verdadeiros mestres da palavra de Deus. Homens cheios do Espírito Santo, comprometidos com a doutrina apostólica, só que com toda a tradição da Assembleia de Deus, né? Sim. Eles tinham isso, e Deus me levou lá. Foi lá que eu conheci Jesus, e lá eu fui solidificado, catalisado na minha fé. Fazia uns 2 anos que eu havia me convertido, eu conheci a minha esposa. E ela foi ao culto porque a minha cunhada, hoje, havia sonhado que ela estava namorando comigo. O irmão havia sonhado que ela estava namorando comigo. E eu não a conhecia, e nem ela a mim. E a minha concunhada havia sonhado que ela estava se casando. Isso causou uma certa curiosidade.
Ela quis me conhecer. E ela foi até a igreja, eu já era líder dos jovens nessa época. 2 anos de conversão, eu já liderava os jovens na igreja. E nos conhecemos. Não tive tanto interesse por ela porque eu queria servir a Deus, eu não queria nada disso para mim naquele momento. Mas depois acabamos namorando e foi uma confusão daquelas, né? Porque eu assembleano, ela quadrangular, os preconceitos eram muito fortes e eu não entendia muito disso, né? E, para falar a verdade, eu não entendia a metodologia da quadrangular, para mim era uma igreja estranha também. Ainda mais com aqueles animais simbólicos, o leão, a águia, homem, bezerro. Oi, é. Eu falei, cara, o que é isso? Jardim zoológico, eclesial? Eu não entendia muito bem isso, não. Até que, fazendo o curso de teologia, foi abrindo a minha mente para entender muita coisa. 4 anos depois que eu estava namorando, né, já comprometido com ela, acho que menos um pouco, uns quase 3 anos, fui conhecer a igreja quadrangular, achei estranho demais. Conheci o pastor Ciro. Como é que foi a conversa? Como é que o senhor conheceu o pastor Ciro? Como é que foi Primeiro eu conheci a pastora Osaide. Ah, primeiro a pastora. Primeiro a pastora Osaide. Como é que foi isso? Ela queria muito que eu fosse à igreja para ela me conhecer. E eu fui uma tarde da bênção, que era um culto grande que tinha, né? Na época, às quartas-feiras, às 2 da tarde. Quando terminou o culto, tudo, eu fui lá porque ela queria me conhecer e eu fui armado até os dentes, né? Eu pensei, essa mulher vai querer me arrastar para a igreja dela e eu não vou vir para quadrangular. Mas o que me chamou a atenção, eu fui pro gabinete dela, porque ela me chamou, eu com a minha esposa, né? Na época namorada. E conversamos bastante. E depois ela disse assim, eu vou te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer, irmã Zaide. Foi bem assim, pode fazer. Ela disse, por que você não vem para cá? E interiormente eu falei assim, bom, eu sabia que ela ia chegar nesse ponto, né? Eu falei, irmã, eu agradeço muito da senhora me convidar, mas eu amo muito a minha igreja. Eu não vou deixar a minha igreja. Falei assim. Quando eu falei isso, ela falou assim, poxa, que bonito você falar que ama a sua igreja. E minha esposa conheceu Jesus porque ela teve uma doença incurável, o lúpus. E na época, o irmão que era da Assembleia de Deus trouxe a irmã para quadrangular porque ele entendia que a pastora Osaide tinha essa dádiva de Deus de orar para as pessoas serem curadas. Inclusive, Deus revelava as enfermidades para ela. E minha esposa, eu nem conhecia, tinha 17 anos na época, ela veio ainda na rua Duque de Caxias e o Espírito Santo revelou para a pastora Osaide o problema de saúde que ela tinha, um problema sério no sangue, foi desenganado pela medicina, não tinha cura. Ela orou e Jesus curou a minha esposa. Curou com prova científica. E o fato dela sair da quadrangular também era muito comprometedor para ela. E eu deixar a Assembleia de Deus era comprometedor para mim. E eu lembro que ela falou assim, acho que nós já conversamos muito, vamos orar? Disse a pastora Osaide. Aí dobramos os joelhos ali, no gabinete dela, e ela orando com a gente. Ela parecia uma tocha de fogo passando no meio de nós. E embora eu tivesse preconceitos contra a igreja quadrangular, quando eu vi e senti, eu falei, essa mulher é ungida e cheia do Espírito Santo. Terminou a conversa e a oração, o pastor Ciro acidentalmente estava na igreja, porque ele cuidava muito das obras, andava muito pelas congregações, ele estava na igreja aquele dia. Quando ele me viu, ela falou assim, esse é o namorado da Neuzinha. Nossa, ele me deu um abraço, foi me mostrar o estúdio de rádio, me deu uma pilha de livros para ler, me abraçou. Eu digo para você que foi paixão à primeira vista, ou amor à primeira vista, né? Nos gostamos muito quando nos conhecemos. Depois ele vivia perguntando para minha namorada na época, quando ele vem para cá, quando ele vem para cá. E eu nunca tinha falado para ele, jamais falei que eu viria. Mas, depois de algum tempo, acho que uns 2 anos, eu não escolhi isso. Eu me vi dentro da quadrangular. Não foi opção, eu não fiz uma escolha. Vim para a quadrangular em 85. Em 86, me casei em abril. Em 87, em janeiro de 87, estava na concha acústica da igreja. Ele me chamou, o pastor Ciro, falou assim, a pergunta clássica dele, você tem coragem de assumir uma das nossas congregações? Que seria Vila Queiroz.
Falei, pastor, sim, eu tenho coragem, porque eu fui chamado por Deus para pregar o evangelho. E aí assumimos. Eu com 24 anos e minha esposa com 25 anos. E quantos anos você ficou lá na Vila Queiroz como pastor obreiro lá? 2 anos e 3 meses ficamos na Vila Queiroz. E depois o senhor foi para... Jardim de São Paulo, 4 anos e meio. Que legal. Depois para Vista Alegre, 4 anos e meio. Ele mudava bastante. Sim. Na época ele trocava sempre. Depois ele parou de trocar. Eu acho que ele percebeu que causava mais danos do que qualquer outra coisa, né? Mais prejuízos do que lucros, né? E hoje o senhor está no Novo Mundo, né? Novo Mundo. Quanto tempo lá já? 24 anos. 24 anos. Que 24 legal. anos. Que bacana. Puxa vida, pastor. É emocionante ver a tua história, viu? Bacana mesmo. É interessante, né? É uma trajetória, né? É uma história com, né? Uma trajetória de experiências, né? Com Deus, né? Experiências espirituais também e tudo mais. Né? A minha família não entendeu minha conversão. Como é que foi isso com a família? Eu me lembro a primeira vez que eu almocei como já nascido de novo dentro da minha casa, porque eu quero abrir uma ressalva, que o fato de eu ter sido criado na Igreja Católica, com todas as tradições que ela tem, também foi bom para mim, de alguma maneira. Sim. E depois foi uma quebra disso, né? De uma tradição de anos e anos na minha família. Você pega os meus tios, os meus avós, não tem um evangélico, todos eles eram católicos. Então eu quebrei uma tradição, e isso foi forte para eles também encararem isso. E a primeira vez que eu almocei como novo nascido em casa, que eu fui dar graça pelo alimento, minha mãe estranhou. Ela disse, por que você está fazendo isso? Eu falei, porque eu sou um crente em Jesus. E ela não gostou muito. Ela falou assim, bom, você pode até ser crente, assumiu, né? Mas, por favor, não seja esses cretinos que eu vejo aí na rua que parece que tem o rei na barriga. Essa foi a fala. E o meu irmão do outro lado da mesa deu uma risadinha irônica. Falou, você é crentinho e tal. Foi complicado, porque eles não entenderam. Mas eu mantive a minha postura. Mesmo com 18 anos, menino, né? Eu fui orando, pregando, ganhei minha mãe para Jesus. Minha mãe era uma líder implacável. Ganhei minha mãe. Depois oramos pelos outros, ganhamos minhas cunhadas e as noras dela. Depois minhas irmãs, meus irmãos. Esse meu irmão, que me batia, um dia ele foi em casa para tentar me tirar mesmo. Ele falou assim, não é possível que você está fazendo isso. E eu preguei para esse meu irmão. Ele ficou emocionado. E hoje ele é pastor na Igreja da Assembleia de Deus. Olha só. E finalmente o meu pai. Meu pai era alcoólatra, né? Eu vi meu pai muitas vezes bêbado. Era um cara maravilhoso, inteligentíssimo, amoroso, mas tinha um problema com álcool. Ele e os irmãos, né? Eu tenho 3 tios que morreram vítimas do alcoolismo. Então, hoje, quantos anos de pastor, então, até hoje? 36? 36 anos, pastor. 36, é. Nossa, deve ter vivido muitas experiências, né? Muitas... Se eu pudesse falar, sei lá, 1 ou 2 situações inusitadas enquanto pastor aí, que vem na cabeça, assim, situações inusitadas, assim, que Deus agiu, ou que aconteceu durante o culto, assim, o senhor lembra? Eu estava na porta da nossa fábrica um dia, não faz muito tempo isso, uns 5, 6 anos talvez, estava lá um senhor de cabelos brancos, vendendo sorvetes, picolés. Seu Renato. E eu vi aquele senhor, me sensibilizou muito, porque um senhor, olha, aparentemente tinha mais de 70 anos. E eu fiquei sensibilizado, falei, puxa, um senhor de cabelinhos brancos, deve ter feito tanta coisa na vida e ainda vende picolés para ajudar no orçamento de casa. Eu não tenho bem certeza, mas eu comprei todos os picolés dele. Falei, senhor Renato, quantos picolés tem aí? Ele falou e eu acho que eu comprei todos. Ou abri a porta para ele entrar para vender para os nossos funcionários. Uma das situações aí. E ele descobriu que eu sou pastor. E quando ele descobriu, dias depois, ele me falou assim, o senhor pode ir à minha casa orar pela minha esposa? Eu falei, sim, eu posso ir lá. Eu falei, mas o que ela tem? A minha esposa está paralítica, não anda.
E eu disse, sim, eu vou, senhor Renato. Vamos marcar um horário, um dia, eu vou. E nós fomos. Eu, minha esposa, minha filha, meu genro. Minha filha mais velha, meu genro. Rua João Machado Gomes Júnior, se eu não me engano, número 74 ou 75. Uma casa bem simples. Chegamos lá. A filha nos recebeu e eu percebi que era um ambiente meio que insalubre, esquisito, uma pressão muito forte ali espiritual. Entrei naquela sala tão simples e aquela senhora muito magra, muito magrinha, sentada lá naquele sofá. Perguntei o nome, ela foi logo falando, sou Isaura, descobri que ela tinha 72 anos. Como eu percebi que ela queria conversar, eu deixei ela falar bastante, né? Quando ela falou bastante, eu falei, dona Isaura, eu posso ler um texto da Bíblia para a senhora escutar? Ela disse, claro, pode sim. Eu falei, então, eu escolhi um texto para a senhora hoje. Marcos, capítulo 16, a partir do verso 17. O texto diz que os sinais seguem os que creem. Jesus disse assim, em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, manipularão serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes causará dano e imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. 5 sinais patentes que seguem os que creem. E o texto de Marcos diz que depois de Jesus ter dado essas instruções, ele subiu aos céus. Mas os discípulos foram por toda parte. E o texto termina dizendo que Jesus cooperava com eles, com os sinais que se seguiam. Eu li esse texto para Dona Isaura. Ela até comentou, que texto bonito da Bíblia. Eu falei, agora, Dona Isaura, eu posso ungir a senhora com azeite, com óleo, como diz a Bíblia? Ela disse, claro. Eu ungi os pezinhos dela, sequinhos os pés. Ungi as canelas fininhas. E disse, dona Isaura, a senhora me permite ungir os seus joelhos perto da coxa? Ela disse, sim, por favor, ungi. Quando eu cheguei com o azeite na testa dela, um espírito maligno pegou a dona Isaura. Arremessou a dona Isaura com tanta força naquele sofá, que eu tive a impressão de ter escutado os ossinhos dela bater naquela estrutura daquele sofá. Foi muito trágico aquilo, sabe? E um grito, falando em voz masculina. E eu não converso com o espírito maligno, não tenho o hábito de dialogar com esses seres. Mas aquele dia eu perguntei, quanto tempo faz que vocês estão aí? E ele respondeu naquela voz agressiva, masculina, desde quando ela se casou, respondeu o espírito maligno. Puxa, ela tinha mais de 50 anos de casamento, certeza. Eu falei, então, hoje vocês vão ter que ir embora, né? E ele gritou que não ia. E eu falei, você vai ter que ir embora. Você e sua patota e tudo que você plantou nela aí. Clamei pelo nome de Jesus, repreendi aqueles espíritos, eles tomaram ela com muita força, arremessaram no sofá de novo. E ela deu um grito e voltou à consciência, falando voz da dona Isaura. Ela disse, o que aconteceu? Eu falei, um espírito maligno possuiu a senhora. E, ousadamente, eu tomei ela pela mão, coloquei ela de pé e falei, agora a senhora anda para a glória de Deus. Ela saiu andando pelo corredor da casa e a filha disse, mamãe, não ande mais. Ela disse, não, agora eu quero andar. Fiquei tanto tempo sem andar, eu quero andar. E saiu andando pela casa. Então, isso foi uma coisa muito bonita que eu vi Deus fazer. Ela foi até a igreja, dar o testemunho dela, da libertação, que ela não podia andar. Foi marcante. Puxa vida. Eu estava vendo o Facebook da IEQ Novo Mundo e na capa do Facebook tem uma mensagem lá, que aliás eu já vi o senhor falar bastante dela, que é: nossas reuniões não são naturais, são sobrenaturais. É isso que acontece também lá? Sem dúvida. Por quê? Essa frase, no início, eu disse assim, nossas reuniões não são formais, elas são sobrenaturais. Porque todo ambiente evangélico, eles colocaram na capa do Facebook realmente como você falou. Mas eu coloquei, um dia eu soletrei essa frase, porque embora as nossas reuniões tenham alguma formalidade, porque toda igreja evangélica, enfim, tem um padrão de culto.
Algumas começam lendo a Bíblia, outras começam orando, outras começam cantando. A nossa congregação começa com um cântico, depois a ministração da palavra de Deus. Então, isso é uma formalidade de alguma maneira, né? Existe um padrão formal. E eu quis dizer que, embora exista o padrão, a formalidade, não é só isso. Existe o sobrenatural também lá. Não é meramente formal, e sim sobrenatural. Sobrenatural. Porque existe uma ação sobrenatural lá. Sim. Eu já vi acontecer muita coisa bonita lá. Um dia chegou um rapaz e nós apresentamos os nossos convidados, aplaudimos, gritamos, né? Uma festa que a gente faz com os visitantes lá, com todo mundo que vai lá. E eu fui cumprimentar um visitante e ele não falava. E ele tirou a carteira de identidade e me deu na mão para eu ver o nome dele, ler o nome dele. Até lembro o nome dele, Santo. O nome é Santo, que não é um nome comum, né? E ele deu sinal que ele não falava. Não falava. Não consigo falar. Não, mostrou que ele não falava. Falei, mas de qualquer maneira o senhor é bem-vindo aqui. Ouvia, mas não falava. Eu não sei se ele perdeu a voz por algum motivo. Eu não sei o que aconteceu com ele. Só que ele tirou a carteira de identidade, deu para eu ler o nome, porque ele não falava. E nós cumprimentamos, batemos palmas e nós recepcionamos nossos convidados numa sala VIP. Chamamos de sala VIP. Lá tem água, tem suco, café, os irmãos conversam, oram, anotam lá. E até foi o Dr. Valdemar que foi recepcionar esse rapaz, o santo. O Dr. Valdemar, conversando com ele, disse: você gostou da reunião? Ele disse: gostei muito. E vou voltar aqui. Ele começou a falar. Começou a falar. E eu já vi outras coisas acontecerem lá, nesse sentido. Então, por isso que eu digo que lá não é meramente formal ou meramente natural. É sobrenatural. É por causa disso. Amém. Pastor, tem uma questão que envolve a questão dos evangélicos, que é a abordagem, muitas vezes, né? Outro dia um amigo me estava na praia, ele veio reclamar para mim, né? Ô, Denis, eu estava na praia, tinha acabado de comprar uma água de coco, tava lá debaixo do guarda-sol e tal. E aí chegou um cara com um violão, e um outro cara com a Bíblia na mão, mais uns 3, 4 jovens e tal. Aí esse cara queria falar comigo, falou: você tem um minuto para falar? Posso falar com você um minuto e tal? Eu falei: não, pode. Tava na praia, falei, pode. Foi muito educado, né? E aí a abordagem foi a seguinte: falou, meu, você é um pecador e você está prestes a ir para o inferno e tal. E você precisa aceitar Jesus e tal, senão você vai para o inferno. Esse tipo de abordagem, mas chateou tanto ele. Eu imagino. Ele falou: meu, cara, eu tô aqui, eu tô de férias, faz tempo que eu não tiro férias, acabei de comprar uma água de coco, tô aqui debaixo do guarda-sol aqui, acabei de sentar, parei, eu te dei autorização para te ouvir, você fala que eu sou um pecador e fala que eu vou pro inferno. Irmão, eu não vou te ouvir mais, cara. Eu vou tomar minha água de coco aqui, daqui a pouco eu vou entrar na praia, eu não vou te ouvir. Você pode seguir aí, pode falar com o pessoal e comigo, eu não vou te ouvir mais. Por que essa abordagem? O que precisa ser ajustado para que isso... Tudo bem, o cara, né, tem lá a vida dele, mas essa abordagem não é adequada. Não é. Qual a alternativa? Como abordar? Uma vez eu li uma frase do Mahatma Gandhi e ele disse: eu não sou cristão por causa dos cristãos. E eu fui ler um pouco sobre o assunto, porque a Índia, ela esteve sob o domínio da Inglaterra durante alguns anos. Sim. E nessa época, a Inglaterra implantou o puritanismo na Índia. E o Gandhi, ele foi em algumas igrejas dessas reformadas, né? Os queridos irmãos reformados, alguns Sim. batistas, alguns presbiterianos. E ele frequentou algumas dessas igrejas. E ele teve uma certa decepção com a agressão do puritanismo. O que aconteceu com seu amigo infelizmente, é falta de preparo de quem está pregando. Porque que o cara é pecador é mesmo, que se ele não conhecer a Cristo, infelizmente, ele vai enfrentar o suplício eterno.
Mas falar isso para a pessoa é agressivo. Ele deveria falar do grande amor de Deus, primeiramente, que a proposta do Evangelho é salvar e não condenar, primeiramente. Embora o mesmo Evangelho fale de condenação, a proposta número 1, ou a proposta A do Evangelho, é salvar o pecador e não condenar o pecador. Quanto a um episódio, nós estávamos em Maceió, eu com a minha esposa, e fomos fazer um tour. Eu não lembro bem a praia que nós estávamos, um lugar bonito, não lembro bem. E fizemos amizade com um casal de jovens. Ele até meu xará, Eduardo. Jovens, que eu digo assim, 25, 26 anos. E aconteceu a mesma coisa. Nós estávamos debaixo do guarda-sol e chegou um irmão, acho que de uma igreja tradicional, meio que uma agressividade, né, pregando, né? E logo ele não quis mais ouvir aquele irmão pregando da maneira que ele estava. E quando aquele irmão saiu, eu falei, Du, vem cá, vou te ensinar uma coisa. Eu estava tomando uma água de coco, ele tomando uma latinha de Coca-Cola e debaixo do mesmo guarda-sol, amizade ali, conversando, né? Eu peguei o meu coco, peguei a latinha de coca e peguei o canudinho. Eu falei, Du, imagina que você é essa latinha de coca. E Deus é esse coco aqui. Como ligar um ao outro se Deus é santo e o Du, eu, todos nós somos transgressores? Aí aparece Jesus. Eu espetei o canudinho que estava na latinha de coca, no furinho da coca e no furinho do coco. Falei, você está vendo o que Jesus faz com o ser humano? Ele liga o ser humano ao próprio Deus. Ele ficou olhando para mim, deu um sorriso e falou assim, nunca alguém me falou com essa simplicidade, com essa magnitude. Eu fui cirúrgico naquele momento com ele, porque ele estava se sentindo agredido pela forma e eu usei uma forma bem simples para falar com ele. Então existem formas. Esta forma que o seu amigo foi abordado não é uma forma inteligente de se pregar o Evangelho. A projeção do IBGE, para os próximos anos no Brasil, no cenário religioso, prevê que a partir de 2030, a considerar o crescimento do número de evangélicos no Brasil, a partir de 2030, o Brasil terá uma maioria de pessoas que professam a fé evangélica. Como é que o senhor vê isso? Isso é bom para o Brasil ou vai virar uma massa de pessoas que professam a fé, mas também não tem tanto compromisso ou também não tem tanta prática de cristianismo? Como é que você vê isso? Eu acho bom, porque afinal de contas nós estamos pregando para as pessoas se renderem ao Evangelho de Cristo. Eu acho isso muito bom. Só que nós não podemos abrir mão de certos princípios que o Evangelho nos oferece. Por exemplo, a doutrina apostólica ela está fundamentada dentro dos parâmetros apostólicos. A base da pregação de Paulo era a ressurreição de Jesus. E ele contestava veementemente o judaísmo, que tinha lá suas dificuldades de lidar, judaísmo e cristianismo. Eu acho isso maravilhoso, que o Brasil atinja essa população de pessoas que foram alcançadas pela pregação do Evangelho. Agora, tem um agravante. Eu vou te mostrar o agravante. Por exemplo, o que eu vi ao longo de 25 anos, alguns atores e artistas se convertendo, certo? Bonito, maravilhoso, porque o Evangelho chegou à coxia dos teatros, chegou aos vestiários dos estádios, chegou aos jogadores famosos e os jogadores não famosos também, quantos tem, né? Chegou até a massa de intelectuais. Eu mesmo fui pregador da Donep, que procura evangelizar profissionais liberais, empresários, pessoas que têm mais dificuldade de ir ao templo, por causa dos preconceitos. Então a Donep atua em lugares neutros, restaurantes, hotéis, enfim. Eu vi a necessidade que se tem, as pessoas que têm uma posição socioeconômica mais elevada, e intelectuais que são, a necessidade de chegar ao Evangelho ali. Então, para todas as camadas, seja ela social ou intelectual. E graças a Deus o Evangelho chegou em todas essas camadas. Agora você quer ver o perigo?
Um artista se converte. Ele é artista, mas ele é novo convertido. Ele precisa passar por todos os processos de solidificação, de injetar as estruturas apostólicas e doutrinárias nele. Não, porque ele tem fama, ele deixa o palco e vai para o púlpito. Isso é muito ruim. Isso é ruim para ele, porque ele não tem estrutura para enfrentar isso. Porque igreja, a estrutura eclesial, ela também tem problemas, ela também tem limitações, também tem defeitos. E a pessoa pensa que tudo é perfeito e não é. E quando ela vai lidar com essas imperfeições, causa decepção, causa uma série de efeitos contrários. Então, que o Brasil realmente receba o evangelho, mas que nós, como pastores, ministros e nós, a igreja, solidifiquemos essas pessoas com a doutrina apostólica e não transfira a pessoa do palco para o púlpito. Isso é um prejuízo muito grande. E maioria evangélica, bastante gente, e o que precisa se olhar também é a prática, né? Que é porque Jesus foi tão claro, né, nos 2 mandamentos que ele deixou, nas 2 diretrizes: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo, né, como a ti mesmo, né? O próximo muitas vezes é quem pensa diferente de mim, né? E a gente precisa evoluir também nesse caminho de respeitar quem pensa diferente, quem ainda porventura não é evangélico. Eu preciso respeitar o católico, eu preciso respeitar as pessoas, o espírita, eu preciso respeitar as pessoas que têm outras referências de fé, né? Sim, claro. Porque, não que o evangélico não faça isso, mas nós, enquanto seres humanos, né? Jesus deixou claro isso para nós, né? E se essa prática for realmente uma prática, né, eu acho que isso, poxa, né, já ajudaria muito no cotidiano das pessoas, né? Sim. O cristianismo que não tem amor não é cristianismo. E quando eu amo, eu respeito as diferenças. A pessoa pensa diferente de mim, se posiciona diferente de mim, mas eu continuo amando mesmo com as diferenças. Isso é cristianismo. E falando de cristianismo, a palavra cristão vem no aumentativo, né? Cristo, cristinho, cristão. E a primeira vez que ela aparece é em Atos 11, verso 26. Aqueles irmãos da Síria viram o comportamento de Barnabé e de Paulo e nomenclaturaram. Isso não é Cristo, isso é cristão. Por causa do exemplo de vida que eles tinham. Exemplo prático. Prático. De vida em sociedade. Isso que trouxe a nomenclatura à tona. Teve um episódio, Denis, você me permite? Sim, por favor. Eu fui fazer uma cerimônia de casamento, Dr. Enzo Casabona. Ele fez móveis lá na empresa, ele com a doutora Karina, e conversamos muitas vezes, projeta, acerta, alinha, enfim. Descobriu que eu sou pastor, o Dr. Enzo. E um dia, com lágrimas nos olhos, ele chegou e falou: você faz a cerimônia do nosso casamento? Eu falei: doutor, sim, se eu tiver agenda e puder, claro, para mim vai ser um prazer muito grande. E eu com a minha esposa fomos fazer a cerimônia de casamento deles. Foi um evento para poucos convidados, 35 convidados no máximo. E foi uma cerimônia muito emocionante, que eu nunca vi pessoas tão emocionadas. Eles choravam e nos beijavam, sabe? Foi muito gostoso participar disso. E depois a moça que estava fazendo a organização, a cerimonialista, me pegou, eu com a esposa, e disse: olha, pastor, nós reservamos essa mesa para o senhor com a esposa. Eu cheguei, não conhecia ninguém, e os convidados, médicos, engenheiros, uns formados no Brasil, outros fora do Brasil, pós-graduado na Alemanha, pós-graduado não sei aonde, Harvard, Oxford, e por aí vai. Então, uma camada de gente muito inteligente e formados, né? E nos colocaram à mesa junto com Marcos, engenheiro civil, e Giovana, ela bióloga. Quando eu me assentei, pedi licença, me apresentei, brinquei um pouquinho, me assentei, ele disse: pastor, eu sou ateu. Durante 15 segundos eu pensei: por que será que ele está falando isso? Ele quer, de alguma maneira, deixar claro que o papo de Deus aqui não vai rolar. Ele viu que eu sou pastor, que eu fiz cerimônia de casamento do Enzo, mas ele quis já deixar claro: vamos discutir qualquer tipo de assunto, mas de Deus aqui não vai rolar, então não fale de Deus aqui. E quando ele me falou isso, eu sou ateu, eu falei: Marcos, você tem mais fé do que eu.
E ele, sem entender, disse, como eu mais fé do que você, pastor? Eu disse, você tem mais fé. Porque as evidências no planeta e no cosmos, elas são tão fortes com relação à existência de Deus, que para você crer na inexistência, você precisa ter mais fé do que eu para crer na existência. Ele disse, nunca ninguém me fez pensar assim. E eu disse, bom, então me permita, eu vou terminar com Freud. Eu disse, Freud é autor de uma frase que diz assim, você não é aquilo que você pensa ser, você é aquilo que dizem ao seu respeito. Isso quer dizer que nós compramos ideias do mundo exterior. Aquilo que falam de nós representa também. E eu concluí dizendo, a não ser, disse Freud, que você mergulhe para dentro de si e descubra a essência do seu ser. Eu disse, Freud, intrinsecamente ele quis dizer que você encontra-se com Deus dentro do seu próprio homem interior. Eu disse, Marcos, aí dentro de você existe um clamor do próprio Deus querendo fazer amizade com você. E a hora que você der atenção a essa voz, você vai perceber que Deus existe. Bom, então, vamos meter o pau no Corinthians agora? Aliás, o senhor é corintiano, palmeirense? Não, São Paulino? olha, rapaz, eu até já joguei futebol, mas depois da Copa da França eu desisti de torcer. Puxa. Lá na igreja eles perguntam o tempo todo, que eu brinco com essa coisa de Corinthians, né? Eu falei, irmãos, eu vou falar para que eu torço hoje. Ficou todo mundo na expectativa. Eu falei, eu tô torcendo pelo Goitacazes agora. Sabe como terminou isso? Sim. Ele ficou de pé, saiu do lugar dele, falei, será que ele vai me ofender, né? Porque eu falei tudo isso. Ele veio na minha direção, estendeu a mão e falou assim, pastor, muito obrigado. Nunca ninguém me falou assim. Eu falei, então, Marcos, vamos meter o pau no Corinthians. O senhor citou o Freud. O que o senhor gosta de ler? Eu sei que o senhor lê a Bíblia, evidentemente. Sim. Mas o senhor lê algo... O que o senhor lê além da Bíblia? Eu já li muito Augusto Cury, por falar da parte psicológica, emocional. Ele é um psiquiatra, se eu não me engano, e também um psicólogo, pós-graduado. Gosto desses livros de autoajuda, eu gosto. Mas eu também gosto muito de história. Então eu leio muitos valores históricos, muitas obras históricas. Gosto muito disso. Não sempre, mas de vez em quando eu faço algumas investigações históricas no livro de Flávio Josefo, o primeiro escritor, quer dizer, o escritor do primeiro século que fala com autenticidade sobre a existência de Cristo e do cristianismo. Mas eu, particularmente, tenho aptidão por livros de autoajuda, porque são livros práticos. E também gosto muito da parte histórica. Esses tempos eu estava lendo, e ainda estou lendo, um livro do Luciano Subirá, que fala da graça de Deus. E gosto também de escatologia, então eu leio, eu sou um pouco eclético quanto à leitura. Como é que o senhor vê? O senhor citou a graça, a questão da graça é um tema que muitas vezes os teólogos acabam debatendo, né? Como é que é a questão da graça no Velho Testamento e a questão da graça no Novo Testamento? O senhor me corrija se eu estiver equivocado. No meu entendimento de graça, no Velho Testamento, são manifestações esporádicas, pontuais. E, a partir do Velho Testamento, é uma graça contínua, ampliada e duradoura, enfim. Está correto entender a graça dessa forma? Quando você lê a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, o escritor Paulo diz que o primeiro homem a ser evangelizado foi o próprio Abraão. Então Deus falou de graça a Abraão, lá atrás, quando ele escolheu um caldeu para ser o tronco genético e estrutural para formar a nação de Israel. Lá Deus o evangelizou. A manifestação da graça é antes de Israel, é antes da lei. E quando o apóstolo Paulo discorre sobre o assunto, ele fala que a manifestação da graça na velha aliança foi 417 anos antes da manifestação do próprio Cristo. Então a graça é muito mais velha do que a lei. Mas concordo que dentro dessa observação, dentro do contexto do Velho Testamento, ela realmente é pontual, a manifestação é pontual. Mas quando eu falo de graça, eu tenho uma pregação que Deus me deu e eu já preguei em diversos púlpitos porque eu acho muito interessante avaliar dentro do prisma que Deus me deu. Quando eu falo da graça como um grito, eu digo que é o grito
que Jesus deu na cruz está consumado, é o grito do céu. Quando eu digo da graça como base, eu digo que é a pedra. Quando eu digo da graça como vitória, eu digo que a graça é a derrota de Satanás. Quando eu digo de graça como manifestação, é a maior de todas as manifestações. Quando eu digo que a graça é humana, eu digo que ela é o verbo, é a manifestação do Cristo na forma humana para os seres humanos. Então, por mais que a gente tente dissecar o tema, ela é muito ampla. Não tem como dissecar o tema, porque ela é muito expansiva, muito ampla dentro dos contextos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo. Qual é o teu livro preferido da Bíblia? Preferido? Eu diria que é a carta de Paulo aos Filipenses. Por quê? Porque Filipos foi uma cidade que Paulo, quase que por acidente, foi lá. Ele tinha pretensões de ir para a Galácia. E diz o texto de Atos 16 que o Espírito Santo não o permitiu ir, até que acontece aquela revelação de um varão macedônio que se apresentar, falar com Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Por causa desse fundo histórico, Paulo foi para a Macedônia, por causa dessa revelação. E a primeira cidade foi Filipos. E lá aconteceu um incidente com Paulo, que ele repeliu o demônio daquela moça que favorecia os seus senhores adivinhando coisas, né, e recebia dinheiro. Digo, os seus senhores recebiam dinheiro em virtude disso. E Paulo repeliu o espírito dela e causou um alvoroço tão grande na cidade que eles foram parar na prisão. E foi ali na Macedônia que Paulo teve a grande experiência de ver Deus se manifestar com tão grande glória na vida deles. E ali o carcereiro se converteu. E era uma cidade muito pobre. Filipos era uma cidade da Alta Macedônia que não tinha os mesmos poderes aquisitivos de Éfeso. E Paulo também esteve pregando lá. No entanto, mesmo com poucos recursos financeiros, quando ele saiu para a segunda viagem missionária, que atingiu Éfeso, também Corinto, quem patrocinava as viagens de Paulo nessas cidades, mesmo com pouco recurso financeiro, eram os filipenses. E não Éfeso, que tinha grandes recursos financeiros, que era o melhor PIB da Ásia Menor, Éfeso. E gosto da carta de Paulo aos Filipenses porque um dia Deus me tratou nessa carta. Capítulo 4, versos 6 e 8. 6 e 7, digo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Isso marcou demais a minha vida, é por isso que eu gosto da carta de Paulo aos Filipenses. Gosto de toda a Bíblia, mas a carta de Paulo aos Filipenses eu já li centenas de vezes. Por falar em carta, aliás, um versículo preferido, o senhor tem? Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eu vou fazer uma coisa nova e vai sair à luz. Não percebereis, porém, rios no ermo e caminhos no deserto. Poético, né? Poético. Gosto muito desses dois versos. Como é que o senhor monta os sermões, uma pregação? Eu observo que o senhor, em cima de uma frase, muitas vezes em cima de uma palavra única, que o senhor busca a tradução dela, que eu acho isso muito didático, né? Muito esclarecedor isso para quem está ouvindo, né? E prende a pessoa, né? E a partir de uma explicação de um conceito, o senhor traz o sermão, traz a pregação. Como é que o senhor, quem que te inspirou a fazer isso e como é que o senhor monta as suas pregações? Segredo agora. Segredo. Você sabe que em conversas informais, eu gosto muito de conversar. Em virtude disso, eu aprendo muito com as pessoas, porque eu sempre tenho disposição para aprender, com qualquer pessoa. E às vezes eu estou conversando, a pessoa me fala alguma coisa que me chama a atenção, por ser pregador, eu tento contextualizar. Eu falo, puxa vida, essa pessoa está me falando isso, tem algum amparo bíblico para isso? O que as escrituras falam sobre o assunto? E eu vou para a pesquisa. E às vezes não chega a ser uma frase, uma palavra apenas, como você mencionou há pouco.
Uma palavra, aquilo me chama a atenção de uma maneira, ou uma situação. Aquela situação me chama a atenção, eu vou para a oração, falo, Senhor, me ensina sobre esse assunto. E aí vou para as pesquisas, que eu sou pesquisador nato, né? E as pregações que eu faço, normalmente eu faço elas no PowerPoint. Então, nos slides. E como eu tenho formação teológica, eu estudei homilética. E a homilética diz que toda a pregação tem que ter começo, meio e fim. Então, eu tento estruturar isso dentro desse começo, meio e fim, para que as pessoas entendam realmente o que eu estou querendo pregar. Então, o tema pode acontecer hoje aqui, nesse podcast, pode acontecer quando eu estiver fazendo uma venda para um cliente ou uma criança que parou para me pedir um trocado. Ou uma pessoa de idade que está me ensinando algum conceito de vida. Os temas nascem assim. O senhor lida muito com a Bíblia, né? Como pastor, evidentemente. O senhor tem toda uma estrutura, um conhecimento, uma história. A Bíblia é perigosa? Quando que ela é perigosa? Quando alguém pega a Bíblia, lê, não observa o contexto, ela pode ser perigosa? Tem uma frase muito interessante que eu aprendi no meio teológico que diz assim: texto fora de contexto, pretexto para heresia. A Bíblia pode se tornar perigosa por má interpretação e por heresia. Por exemplo, você lê Mateus capítulo número 4, quando Jesus é tentado. Eu estive no local. Os arqueólogos dizem que em 92 pontos percentuais o monte da tentação é aquele ali em Jericó. Eu estive lá. O lugar realmente é inóspito. Ele faz parte do grande contexto do deserto da Judéia. O lugar é super inóspito. E Satanás foi tentar Jesus citando o texto da Torá, das Escrituras. Ele citou Deuteronômio, ele citou o livro dos Salmos. Eu posso citar a Bíblia para embasar ideias filosóficas, posso tentar embasar ideologias políticas, e Satanás foi tentar Jesus com textos da Torá. Então depende do que você quer fazer com a Bíblia. Eu tenho amigos que são advogados que eles citam textos da Bíblia em petições. Aquilo é lindo. Eu já li petição de amigos que a petição ficou maravilhosa. Se eu fosse juiz, fazia a concessão imediatamente. Mas não passa de uma citação bíblica. Então a Bíblia ela pode se tornar perigosa se eu não contextualizar. Sim. O senhor esteve em Jerusalém, Israel, como é que foi essa experiência de estar lá? Maravilhosa. Eu digo que se eu tiver mais oportunidades, Deus me permitir isso, eu vou voltar para Israel. É um país maravilhoso. O que a mídia fez com a nossa cabeça? Fez com que entendêssemos que Israel é deserto, camelo e homem-bomba. E não é verdade. Israel é um país maravilhoso, ano-luz na nossa frente quando se diz tecnologia. Um país que planta bastante, colhe bastante, exporta frutas para alguns países da Europa. E ninguém consegue enxergar isso se não for até lá. Nós estávamos em Jericó, que é o sul do país, perto do Mar Morto, cavernas de... Alguns dizem Cura, outros dizem Corrã. Fica bem aqui embaixo no sul, né, perto de Massada, aqueles locais ali, os essênios, aqueles locais. Lugar onde os essênios viveram, né? Por isso Massada, que tem toda a história de guerra, enfim, nós estávamos bem próximos desse local. E eu vi laranjas ali, em Jericó, sem exagero nenhum. E laranjas com diâmetro de 130 milímetros, 13 centímetros, 15 centímetros. Romãs com as mesmas dimensões. Eu vi em Tel Aviv, que é ao lado norte do país, couve-flor. Eu nunca tinha visto daquele tamanho. Cenouras com 400 milímetros, eu nunca vi isso. Caixas com morangos de 60 milímetros, nunca vi uma coisa dessa. E eu tive a oportunidade de chupar laranjas lá, né? Meu sogro planta laranjas, eu gosto de laranjas. E peguei uma dessas laranjas. Aliás, nós fomos para o Monte da Tentação e um palestino com um trailer vendendo souvenir e laranjas. Porque o país tem mais ou menos, né, 4 milhões de palestinos
e 7 milhões de israelenses vivendo dentro do mesmo território. E eles se casam entre si. Eles trabalham juntos. Em Jericó, a concentração é maciça de palestinos. E eu fui até esse trailer, eu não falo fluentemente o inglês, dá para pedir água, com licença, café, né? E eu vi ele vendendo laranjas. Eu disse, oh, please, my friend, orange? Ele, yes. Eu falei, please. Ah, mas quanto custa? Ele disse, $1, please. Ele apertou naquela maquininha dele lá, uma laranja deu um copo desse descartável que a gente usa aqui no Brasil. Acho que não sei quantos ml são, 250, não sei. Por aí. E o sabor da laranja, né? Eles conseguem ter um pH que a laranja não fica azeda e nem doce. Eles conseguem controlar isso. E as lavouras, praticamente todas, né? De tâmaras, de bananas, que requer muita água. Eles puxam água do Mediterrâneo, isso no lado do norte, dessalinizam a água e regam as lavouras por gotejamento. Então é incrível aquele país. Uma educação para tratar o turista. Até teve um episódio que eu pedi a Deus quando eu tinha 18 anos, né? 18, 19 anos, quando eu comecei a fazer o curso de teologia, eu falei para Deus, um dia o Senhor me leva para Israel? Eu não tinha a menor condição financeira nessa época de ir para Israel, né? Uma viagem cara. E 30 anos depois, Deus me levou para Israel. Quando eu cheguei em Tel Aviv, que nós ficamos 2 dias na Espanha, em Madrid, capital. Que ano foi isso? Em 2014. Nós ganhamos de presente a viagem. Legal. E é um outro testemunho esse presente que nós ganhamos. Bacana. Nós saímos de Madrid, fomos para Tel Aviv, que é onde fica o aeroporto Ben Gurion. Quando a aeronave estava aterrissando, eu falei para Deus assim, o Senhor me trouxe aqui. Agradeci a Deus. E depois, felizes da vida, era madrugada, né? Chegou a hora da imigração. Uma placa dizendo que o judeu deveria ir pelo lado esquerdo, os estrangeiros pelo lado direito. Óbvio que nós obedecemos esse percurso. E a hora de dar entrada no país. Como eu não falo inglês fluente, e também minha esposa não fala, nós levamos um casal, quer dizer, eles nos levaram. Nós somos em 3 casais, mas um destes, a esposa desse irmão, fala inglês britânico. Então, que seria ela a nossa comunicação. Para a imigração, ela que falaria o inglês. Que eles falam inglês lá e o hebraico. O hebraico é a primeira língua e o inglês é a segunda. E quando ela foi, não conseguiu comunicação. Ela falava inglês britânico, a moça falava inglês americano, não conseguiram se comunicar, mandou para uma salinha lá. Aí foi o outro casal, também não fala inglês, mandou para a salinha lá. E foi eu com a minha esposa. Eles nem gostam que vá o casal, eles querem que vá um por um, né? Eu cheguei, ela me cumprimentou em inglês, eu cumprimentei, perguntou de onde eu era, eu falei Brasil, ela falou English, eu falei no English, Spanish. Eu falei, não fala inglês comigo, fala espanhol. Ela, no Spanish, English. Aí mandou para a salinha também. Aquele momento eu me preocupei um pouco, falei, puxa, será que vai deportar, né? Aí abriu uma portinha lateral, depois de uns 40, 50 minutos, abriu uma portinha lateral, uns 15 metros dali, eu olhei, saiu um agente israelense, um moço, um rapaz de uns 25, 26 anos, um rapaz bonito, loirinho, de olho claro. E aí os irmãos foram conversar com ele, tentar conversar. E eu percebi que ele se irritou muito. Eles falando em português, ele levantou as mãos e disse, não, português, English, Spanish. Eu falei, puxa, ele fala espanhol. Aí eu fui chegando pertinho, como mineiro que sou, pelas beiradas, né, Denis? Aí cumprimentei, sorri para ele sorriu para mim, apertei a mão dele, falei em espanhol com ele, buenos dias, senhora, buenos dias. Eu falei, o que queres? Ele disse, documentação da reserva de hotel. Aí eu olhei para os meninos e falei assim, me dá a reserva que eu apresento as 3 reservas de uma vez, que eles querem ver em que hotel a gente vai ficar. E nós íamos ficar em hotel palestino. Ele olhou para mim sorrindo, porque eu havia sorrido para ele, tentei pegar os vouchers, as reservas. Aí os irmãos falaram, não, um deles me falou, despachei o voucher na bagagem. Eu falei, pode complicar, né? Daí eu olhei de novo para ele e falei assim, senhor, o que quer? Ele, documentação da reserva. Por favor. Eu falei, acá, hermano, tudo junto hotel, igual documentação, igual. Aí peguei a minha reserva, dei na mão dele, ele olhou, sorriu, passaporte. Eu falei, glória a Deus. Aí foi lá, levou os passaportes, voltou, e eles não carimbam o passaporte. E existe um motivo para isso.
Eles trazem uma carteirinha. Por quê? Com o passaporte carimbado em Israel, você não entra em nenhum país árabe. Eles proíbem você de entrar. Não aceitam. Por isso eles dão a carteirinha para não receber o carimbo israelense. Puxa vida. É incrível isso. Passagem livre daí. É. Aí ele voltou com os passaportes, eu falei, eu vou brincar com ele, né? Ele voltou, entregou os passaportes, e eu acho que ele me perguntou de novo de onde eu era. E perguntou em inglês, from, falei, Brasil, Copa do Mundo! Aí, 2014, iria acontecer a Copa aqui. Foi aqui. Aí ele me olhou brincando e falou, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Aí já virou brincadeira, mas o país é incrível, viu, Denis? Eu me encantei com aquele país. Ele tem um IDH muito alto, né? Um PIB muito grande também, né? Muito alto. O Israel, né? Sabe qual que é a base da economia israelense? Lapidação de diamantes. Lapidação. Quando você vai... E eles não têm diamantes em Israel. Eles compram de países africanos e lapidam em Israel. Eles são bons em tudo, né? Que fazem. Quando você está indo para o lado norte, como nós fomos, porque é interessante você também como ministro do Evangelho, né? Quando dizem em Mateus 3 que Jesus foi batizado, dá a impressão que foi na esquina de baixo, né? João estava batizando ali perto do Mar Morto e Jesus veio para ser batizado por ele. Jesus viajou 150 quilômetros, mais ou menos, de Nazaré. Não é tão perto assim, é difícil chegar. E nós fomos de carro, 2 horas de carro até chegar em Nazaré. E você vai vendo as plantações e multinacionais. Eu vi fábricas da Nestlé ali no lado norte do país. Eles têm um esquema de irrigação também próprio, né? De Por gotejamento. gotejamento e tal. Você vê aqueles bananais que não tem fim, caixas de bananas enormes. O país é encantador. Outra coisa, você chegar num local e alguém te disser assim, aqui aconteceu determinada coisa. Parece que você está folheando a Bíblia em loco, né? É muito interessante. Emocionante, né, ao mesmo tempo. Sim. Caramba, pastor, quanta experiência bacana, hein? Vamos voltar para o Brasil aqui, então, para a gente caminhar finalmente. Nós tivemos uma pandemia e muita gente participou de cultos online. A minha pergunta é, a pandemia mudou alguma coisa no ir à igreja? As pessoas mudaram com a pandemia? Mudou alguma coisa? Muito. O que o senhor poderia mencionar de alterações aí na vida da igreja, não só institucional, mas enquanto noiva de Cristo também, né? Eu diria que a pandemia nos ensinou muito também. Eu fiquei doente na pandemia, né? Você pegou a Covid? Não. Eu fiquei doente emocionalmente. Sim. Porque eu também tenho empresa. E a grande mídia massificou isso com um terror enorme, né? Isso foi uma ferramenta política também, eu acredito. Aquele negócio, hashtag fica em casa, aquilo foi horrível para todo mundo, né? E para as economias, às vezes o Estado que está na Argentina hoje, que foi, não tenho certeza, mas eu acho que foi o país da América do Sul que mais fez lockdown. Quebrou a parte econômica. Então eu fiquei doente porque eu pensava, como que eu vou honrar meus compromissos? Começou a fechar tudo. Me preocupava com os nossos funcionários, porque tem 20 famílias diretas que dependem da nossa empresa. E as indiretas, né, nem sei quantas são. Falei, como que nós vamos fazer? Porque nós não vamos ter vendas e não vamos ter receita. E eu pensava nos irmãos, eles vão perder o emprego, a demanda de comida vai ser muito grande, e eu acabei me adoecendo. E, na pandemia, eu aprendi a ser um ser humano melhor. Eu tive um quadro de ansiedade muito grande e evoluiu para um quadro depressivo. Eu precisei de tratamento com um psiquiatra, ajuda do Senhor na minha vida e fui completamente curado. Eu não tenho nada, absolutamente nada, já até tive alta, né? E o psiquiatra que me cuidou, o Dr. Maurício, ele disse que ele acha como profissional que foi circunstancial o que aconteceu comigo. Mas eu, mesmo sem condição psicológica, até emocional, física, porque eu perdi 10 quilos em 15 dias, eu gravei todas as lives, fiz ao vivo, enfrentei toda aquela situação, Deus me deu forças, eu enfrentei tudo. Mas pós-pandemia, graças a Deus a gente pode falar isso, né?
que a gente percebe? Que a maioria das igrejas evangélicas não tem o mesmo número de pessoas frequentando. E aonde eu dirijo também aconteceu a mesma coisa. Para onde foram essas pessoas? Eu acho que elas se acomodaram dentro de casa, porque a gente transmite online. Outras não estavam tão firmadas assim, eram só frequentadoras dos cultos e não firmadas realmente na palavra, abandonaram de fato, nem sei se voltam, né? E outras ficaram com medo mesmo de frequentar os templos, eu acredito. Porque foi terrível o que aconteceu, né? A grande mídia massificou isso com terror o tempo inteiro. As pessoas ficaram doentes, essa que é a verdade. Mas eu, particularmente, entendo que eu sou um ser humano melhor depois de tudo isso. Deu um baque em todo mundo, né? Todo mundo. Trouxe muita dúvida, né? Muitas incertezas, né? Sim. A questão da vacina também, acho que a forma como foi levada, né? Também trouxe mais angústia, né? Porque o escape para isso buscou-se na vacina, né? Na vacina. Enfim, né? O senhor tem algum arrependimento, ministerialmente falando? Isso não faria hoje, algo que... Quando você é jovem no ministério, você comete erros, o que é normal, né? Então, para quem está começando o ministério, o que o senhor diria, além do arrependimento que o senhor pode falar aí? Todo mundo que começa tem que se dar a permissão de cometer erros. O cuidado maior é com moral. Porque se você tiver um erro de proporções morais, isso vai afetar demais a sua carreira ministerial e a sua vida. Isso deve se policiar muito. Agora, erros de tratamento, de conduta, eu digo assim, de conduzir o rebanho, certas experiências com situações ao longo da carreira ministerial você vai adquirindo. Hoje eu digo para minha esposa, poucas coisas nos surpreendem no ministério, porque nós já passamos por muitas. Então é uma coisa ou outra que traz surpresa. As outras não. Eu já enfrentei isso, eu sei como fazer com isso. O arrependimento, você me perguntou. Eu acho que todo ministro tem que tomar um pouco de cuidado de viver intensamente o ministério e não tão intensamente com a família. Uma vez eu escutei uma reclamação da minha filha mais velha, dizendo assim, pai, a vida inteira eu tive que dividir o senhor, ela me chama de você, tive que dividir você com a mãe e com as outras pessoas. E muitas vezes eu não queria fazer isso. Então a gente dá uma atenção maior para os filhos, né? Pai, era um saco, ela foi a linguagem dela. Nós íamos para um shopping passear, de repente você encontrava o irmão queria que você orasse por ele ali. Então, você nunca foi nosso, absolutamente nosso. Sempre eu tive que dividir. E isso foi um pouco prejudicial, eu acho. E eu sempre fui muito atento com as minhas filhas, sempre cobri de carinho, de respeito. Mas ela reclamou. Alguma pergunta que eu não fiz que você queria responder? Você perguntou bastante coisa. Às vezes eu esperava essa não veio, aí de repente o senhor quer responder. Eu sou uma pessoa que tive sucesso sempre em tudo que eu fiz. Eu sempre coloquei tudo diante de Deus em oração, sempre procurei fazer as coisas dentro do modelo de justiça. Então, tudo que eu coloquei à mão, Deus me abençoou muito. Eu me dediquei, eu sempre fui muito intenso. Eu comecei minha empresa com uma maleta de ferramenta na mão. E hoje a empresa tem 25, 26, só até os Eduardo. Eu comecei uma outra empresa antes e depois virou até os Eduardo, né? Comecei com uma prestação de serviço, depois virou um CNPJ, que é até os Eduardo hoje, uma empresa que dentro do nosso nicho é uma empresa respeitável. Então eu comecei com uma maleta de ferramenta e hoje tem uma estrutura muito boa. Então Deus me abençoou muito. E no ministério onde nós fomos, eu com a minha esposa, nós fomos coroados de êxito também. Ganhamos as almas, batizamos muita gente, evangelizamos, ensinamos, estruturamos. E então nós tivemos êxito em tudo que nós colocamos as mãos, graças a Deus, né? Não sei a pergunta que você poderia me fazer. Se você tiver mais uma, pode perguntar. E daqui para frente, o que o pastor Antônio Eduardo espera daqui para frente? Qual que é a perspectiva?
Futuro? Eu, particularmente, vou pregar até o fim da minha vida, porque Jesus me chamou para pregar. Faz mais ou menos uns 6, 7 anos, talvez, eu estava dirigindo o meu carro, falei para Deus assim, Senhor, quando eu completar 60 anos eu vou parar. Eu falei para ele, porque eu já fiz minha parte também, né? Eu estou pregando há mais de 40, dirigindo igreja há 36. Eu falei para Deus assim, então quando eu chegar com 60, eu vou parar de dirigir igreja. Para mim já deu, eu já fiz minha parte. Mas isso pesou tanto, tanto. Eu passei uma semana e uns 10 dias muito mal com isso que eu falei. E falei dentro do meu carro. Fui diversas vezes diante de Deus em oração, falando, Senhor, eu não sou dono da minha vida. Eu entreguei ela para o Senhor. Eu vou pregar, vou dirigir igreja até quando o Senhor quiser que eu dirija, né? Então eu penso que eu vou pregar até o fim da minha vida, dirigir igreja até quando Deus quiser. Porque tem uma hora também que você não tem mais condição física para isso, nem psicológica, né? Você vai ficando de idade, mas eu ainda vou fazer 60 anos, então eu acho que eu tenho muita lenha para queimar, até a volta de Jesus aí, que eu espero ser muito breve. As perspectivas são de daqui para frente, eu tenho ideia, um projeto de escrever um livro, e nesse livro já tem o título, Crie, Vivo e Prego. Eu quero a introdução desse livro, é claro que é uma biografia, depois a parte central do livro, eu vou colocar as 20 mensagens que mais me chamaram a atenção quando eu preguei, que mais mexeram com a minha estrutura, e terminar com um pouco de escatologia, que eu gosto bastante, né? E como eu gosto de cantar, e modéstia à parte eu tenho voz afinada, queria gravar umas 4 músicas do clássico do Evangelho, né, da música cristã, e violão, voz e piano, talvez. Eu acho que é possível hoje você ter uma plataforma, um QR Code, quem compra o livro entra no QR Code e já vai para a plataforma me ouvir cantar Porque Ele Vive, Grandioso És Tu e outros clássicos da música cristã. Maravilhoso, que legal, ó. Estamos sabendo já dos planos aí do pastor. É um projeto, né, Denis? Um projeto. Será muito bem-vindo e vai contribuir bastante. Muito bom. Para terminar, o senhor é estiloso, né? Obrigado, Denis. O senhor é sempre alinhado, pastor fashion. Veja. Como é que é essa inspiração aí? De onde vem? Eu acho que é muito pessoal. É, né? Eu acho que como ministro que eu sou do Evangelho, eu tenho uma obrigação de me apresentar bem publicamente. Porque, eu repito, quando eu fiz teologia, eu estudei uma matéria que fala da ética pastoral. E um dos princípios da ética pastoral é você estar sempre bem vestido, né? Você gosta de barba, com a barba bem feita. Eu não uso barba, mas hoje estou com um pouquinho de barba aqui. Higiene pessoal, forma de tratamento, dicção. Então eu sempre me preocupei de me apresentar bem e representar bem o Evangelho de Cristo com a minha pregação, mas também com a minha vestimenta. Então, normalmente você me vê de terno, de blazer, pregando, né? Mas essa questão de ser fashion, de se vestir bem, muito obrigado, mas eu acho que é muito pessoal. Desde menino, eu sou de família bem simples, mas às vezes eu comprava uma calça e minha mãe costurava, né? E eu falava, mãe, você aperta a calça para mim, assim, assim. Ela falou, a hora que eu tiver tempo eu faço. Então eu alinhavava as calças e eu mesmo fazia os ajustes. Então já vem assim de uma certa habilidade pessoal e gostar da vestimenta, né? Bacana. Eu tive a alegria e o privilégio de conversar com esse grande homem de Deus aqui, o pastor Antônio Eduardo de Oliveira. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, Denis. Prazer estar aqui. Obrigado, viu? Fechou. Muito prazer. Somos a Tels e Eduardo. Marcenaria Planejada. Com mais de 20 anos de experiência e projetos entregues com muita dedicação, nos especializamos em planejamento de ambientes e execução de móveis de altíssima qualidade.
Com uma equipe profissional qualificada, contamos com designers e projetistas que desenvolvem projetos únicos, sempre dentro de rigorosas normas técnicas. Desenvolvemos projetos residenciais e comerciais, sempre pensando na personalidade das famílias e respeitando a identidade das empresas que atendemos. Nosso compromisso é entregar sempre produtos de alta qualidade e, para isso, não economizamos dedicação em tudo o que fazemos.